Olá pessoal, meu nome é Murilo Haddad. O que falar do Holy Hour? Eu desde o início, quando alguns anos atrás o Holy Hour começou aqui em Curitiba, que eu frequento, e hoje eu não me vejo sem esse movimento, que tem acrescentado demais na minha vida. Eu vejo na vida de outros homens também, homens sendo melhores pais, sendo melhores funcionários, melhores patrões, melhores maridos, E para mim, ao longo desse tempo, eu tenho aprendido muito, além do conhecimento que a gente tem, daquilo que Deus quer para a nossa vida como homens. Eu tenho podido fazer amizades sinceras, amizades saudáveis, e realmente é um movimento que, segunda-feira, quando chega no final da tarde, alguma coisa já começa, sem eu pensar muito, alguma coisa já começa a mexer e eu sei que o horário do Holy Hour está chegando. Então, fica um convite para você que ainda não visitou, não conheceu o que é esse movimento, a estar aqui conosco, E as melhores pessoas que falam do efeito do Holy Hour são as esposas, são as mulheres, Então eu vejo minha mulher, vejo outras mulheres falando que realmente esse movimento, tudo que a gente tem aprendido aqui, essa amizade gostosa entre homens aqui, tem feito uma grande diferença na minha vida e na vida de outros homens. Então eu faço esse convite para você. Venha estar conosco, você não vai se arrepender. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you De fato, faz dias que eu não aparecia, que eu tenho diversos compromissos profissionais, Diz que quando a água começa a bater, você tem que trabalhar, Então, tive aí fora uma semana, depois tive outro lecionando em algumas outras semanas. Então, hoje posso estar com vocês outra vez. Então, nós queremos nos ocupar hoje com a noção de como é que a gente enfrenta o dia a dia. Por quê? Nos últimos tempos aí, basicamente o que a gente escuta falar é sobre crise. Só que crise, ok, é difícil até definir o que é crise, mas o dia a dia, como é que fica? Como é que a gente enfrenta o dia a dia? Então, quando a gente fala em crise, pelo menos a gente tem uma desculpa. Tá ruim porque tem crise, Pelo menos você tem um assunto. Cara, se você quer falar com algum, toque em crise, que todo mundo tem o que falar. Então, cara, todo mundo escutou a última notícia daqui e de lá, Mais um do Moro catou mais alguém, daí mais o pessoal de Brasília deu mais uma invertida, mais os Zavascki não sei o quê. Entende? Sempre tem uma última. E se você acha que está com a última, você ainda não escutou a que veio depois da última. É sempre assim. No entanto, é incrível, e isso não é só Brasil, o humor que se faz da crise. É um negócio impressionante. Cara, o que roda de piada, e tem umas piadas boas, Como o meu pai nasceu na União Soviética durante o período do Stalin, ali, todo o período comunista que rodou ali, uma das armas que o pessoal tinha dentro do exército e dentro da sociedade era o humor. E o humor passou a ser proibido entre os soldados porque ele era muito nojento. Tipo, um camarada falando para o outro: ô cara, você não foi na última reunião do Partido Comunista, o que foi? Aí o cara falou: se eu soubesse que era a última, até ia. E assim, uma pior do que a outra, uma judiando mais da outra, brincando com o sistema. E aqui também não é muito diferente. Agora, pergunto,
Essa situação que a gente vive também produz algo positivo? Se você começar a olhar o noticiário e fuçar a internet, você vai ver que tem diversas situações onde gente perde o emprego, mas por causa da perda de emprego, eles passam a luta e passam a inventar uma outra coisa, passam a se reinventar, passam a uma requalificação profissional, eles procuram uma saída para isso aí. Tá? No entanto, tá? A crise, ela tira o pior de nós. Ela mostra, né, mais ou menos que o mínimo denominador comum. Ela não cria coisa nova, mas ela mostra o que está lá dentro. Tá? Faz 2 meses atrás eu tive um acidente de bicicleta. Um pedestre me cruzou e eu não sei dizer quem é, talvez esteja até aqui, porque minha mente apagou, acordei 4 horas depois no hospital. Né? Não sei quem é, né? Quebrei 4 costelas, o braço e mais uma órbita aqui debaixo do olho. Tá? E foi esse o processo. Tá? Aí, minha esposa me diz, né, depois, como eu reagi no hospital, umas coisas meio nojentas. Tá? Tipo o quê? Tá? Teve um desses acadêmicos, né, esse pessoal que faz lá, dá um jeito no teu braço, no gesso e tal, está fazendo um negócio, né? E ela perguntou, eu estava todo virado ainda das ideias, né? Ela perguntou, tá bom assim? E minha esposa disse que eu falei, né? Eu não me lembro, né? Porque minha mente estava apagada. Ela disse que eu falei assim para ela, se isso te faz feliz, então digo que sim. Puta. Cara, de matar, né? De matar, né? Ou seja, essa crise tira o pior da gente, tá? Espero que não tenha tratado ninguém de vocês assim, porque tá, eu teria que pedir perdão de joelho, porque né, essa é a situação. Então, ela não cria algo novo, mas ela tira o que está lá dentro. E nós somos ruins, tá? Não adianta só a gente olhar para esses lava-jatos que são pegos aí, essa possibilidade, essa condição de ser ruim está dentro da gente, tá? Antes de a gente entrar nisso, nós precisamos aí nos levantar e responder 3 perguntas, tá? Se apresente, de preferência para quem você não conhece, que está do teu lado. Conte uma piada da crise, que sempre tem umas boas aí para a gente se animar, tá? E depois, o que essa crise está mostrando sobre você? O que é de positivo, o que é de negativo que está aparecendo de você que você não sabia, tá? Rápido aí, tá? É jogo rápido, levanta aí, né? No máximo 3 pessoas, 2, 3 pessoas, tá? Conversa aí rapidinho. Mais 1 minuto. Ok, vai terminando sua história, sua piada, para a gente poder continuar. Legal, terminando.
Pelo jeito, alguns ouviram uma piada nova sobre a crise, tá? Estão dando risada, é legal, tá? Às vezes, quando a gente pega na crise, né, a gente dá risada quando a gente tem a impressão que a crise do outro é pior do que a gente. Dá uma olhada no vídeo. According to research, making fun of other people is the best kind of humor. Otto has nothing to add, because Otto is a long drink. Não sei qual delas que é a pior, mas certamente quando a gente parece que consegue dar risada da do outro, parece que a coisa se torna um pouco mais fácil, tá? Ok. Uma citação de alguém, diz assim, tá? Esse mês ou então no outro, né, nós vamos para um local lá, vamos abrir um negócio e o faturamento vai ser tal. Tranquilo. Qual a tua reação quando você ouve ou quando você se depara com uma citação assim? Alguém dizendo, ó, então esse mês ou no máximo é no outro, nós vamos lá abrir um negócio no local tal e o faturamento vai ser tal, claro que a conversa continua, né? Qual a reação? Bom, eu pensei em algumas reações possíveis, lá vai. Tá? Primeiro, coisa de principiante, o cara está fazendo o primeiro semestre de administração, já acha que sabe controlar o mundo, tranquilo? Tá? Ou então, é golpe, cara, tá? Tem que ser golpe, porque o seu cara está falando que vai abrir, já está com faturamento, é golpe, cara. Ou então, sonhar é de graça, né? Não paga nada, né? Não paga aluguel, né? Nem nada, sonhar é fácil, né? Ou então, pedalada fiscal, cara, né? Tem que ter. Alguém está fazendo alguma, tá? Ou então o autêntico NDA. NDA, ele tem diversas designações, né? Nenhuma das anteriores, nenhuma das alternativas, não dado em aula ou não ajuda nada isso aí, né? Nenhuma dessas ajuda, ou tem outras aí que você sabe do tempo de cursinho que você sabia, tá? Mas talvez você queira ser um pouco mais requintado e se diz, espera aí. O cara que está pensando, peraí, nesse mês ou no outro, vou lá, vou abrir um negócio, o faturamento, o cara está sendo um bom administrador, está planejando, está pensando adiante, isso é ótimo. Ou talvez, você diz, para o cara ter tanta certeza que vai faturar e já está pensando concretamente no faturamento, ele descobriu a mina de ouro aí que ninguém descobriu antes, ou seja, o cara é um gênio. Ou então, tá? Quem não sonha não vai a lugar nenhum. Talvez o cara não descobriu a mina, mas ele está arriscando porque não tem alternativa. Ou ainda, tá? Esse é um capitalista selvagem, o capitalismo não tem coração, o cara está mandando ver e diz, vai sair, vai resultar nisso aí. Ou então, nenhuma dessas anteriores, aí eu não dá em nada isso aí. Tá? Veja, você ouve uma afirmação dessa e você pensa e você reflete, será o que é isso aí? Então vamos voltar a ela. Esse mês ou no máximo no outro, vou lá e vou resolver o negócio. Tá? Vamos pensar um pouco do aspecto positivo disso aí. Tá? Planejamento é essencial. Tá? E quando a gente está em épocas turbulentas como nós vivemos agora, o planejamento é mais essencial, porque você não tem gordura para queimar. O negócio ali é mais ou menos no fio da navalha ali, você tem que saber, não pode bobear, porque senão a coisa desanda. Então é um bom planejamento. Você também tem que antever problemas que vão acontecer, você tem que antever o possível lucro que você vai ter, porque senão você vai dar com os burros na água, você não sabe para onde a coisa vai. Tá? Ou então você pensa, peraí, se você não tem iniciativa, não vai acontecer nada, não chove na tua horta, não tem como. Tá? E quando o cara diz esse mês ou no máximo no outro, o cara entendeu a coisa e diz, tem que ser rápido porque as oportunidades aparecem e daqui a pouco elas somem. Tá? O que funciona hoje não funciona amanhã. O que funciona num lugar não funciona no outro. Agora descobri e estou mandando ver. Tá? Tranquilo. Agora vamos fazer uma reflexão um pouquinho diferente agora. Vamos olhar do outro lado a coisa. Tá? Então, primeiro, quando o cara diz, esse mês ou no outro vou lá, e depois o faturamento, ele já está pensando como ele controla o futuro. Ou seja, o futuro é certo, já sei como vai ser, as variáveis estão definidas, é só tocar o barco que é caixa. Né? É bateu e está resolvido, é arremessar e é cesta. Tá? Não tem outra, vai dar isso. Será que é? Ou então,
você pode questionar, será que o cara pensa só no aspecto material? Veja, ele não está pensando em quantos empregos ele vai gerar, ele não está pensando em quanto bem ele pode fazer para determinado local, ele não está pensando em absolutamente nada a não ser o financeiro, pelo menos nessa expressão. O faturamento vai ser. Tá? Talvez, quando o cara está batendo tão forte no faturamento, talvez o cara já está pensando o seguinte: já sei quanto vou ganhar, já planejei onde vou gastar, e o cara já anteviu tudo. Mas será que é assim mesmo? Tá? Ou então, você pode dizer, mas cara, ele não pensa em mais ninguém. Nem a família dele entrou na jogada, nem a localidade que ele vai fazer, se ele vai cumprir com alguma questão social, tal. O cara só pensa em si. Ou seja, ele está vivendo absolutamente pensando nele, eu, meu e minha. Isso basicamente seria: eu vivo como se Deus não existe. Tá? Essa pessoa vive como se Deus não existisse. Por quê? Veja, ele olha para o futuro, ele planeja, com a razão está lá dentro dele, ele já planeja o futuro, já planeja o faturamento, já planeja onde vai investir, o que ele vai fazer, e ele está absolutamente trabalhando como se todo o futuro fosse controlado por ele. Mas aí você vai dizer, cara, mas isso não é tão estranho assim, isso é a realidade que a gente vive, né, direto, todo dia da semana. Talvez não no domingo, né? Se você não ligar a televisão, não entrar na internet, talvez domingo ficar fora. Mas fora isso, cara, essa é a realidade. Você está pensando, você está planejando, você está antevendo e você já tem todo o planejamento feito. Pois bem, vamos pensar um pouquinho adiante. Tá? Da onde vem isso aí? Tá? Isso não era para ser assim. Quando você começa a ler a Bíblia, tá? Você vai lá para Gênesis, você vê que Deus cria. Tá? No princípio Deus criou. E a reação de Deus depois de cada dia de criação, depois de cada segmento de criação, Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E no final, quando o ser humano é feito, Deus diz, e Deus viu que era muito bom. Ou seja, a criação foi perfeita. Não era para ter esse egoísmo, não era para ter essa loucura toda. A ideia é, tem para todos, vamos dividir, nós podemos nos relacionar, a coisa vai ser boa para todo mundo. Só que ela não ficou desse ponto. Tá? Você vê logo no capítulo 3 de Gênesis que serpente chegou lá, tá? Começou a jogar minhoca na cabeça do ser humano, o ser humano resolveu andar por outro caminho. Qual é o outro caminho? O ser humano pensou, por que ser pau mandado? Eu posso mandar, eu posso decidir o que é certo ou errado, não preciso ouvir de Deus o que é certo e o que é errado, eu posso decidir e eu sei o que é melhor para mim, por que eu vou ouvir a Deus? E o ser humano se achou tão capaz que ele literalmente descartou a Deus e diz, eu faço do meu jeito. Tá? E aí o que você tem basicamente na queda, não é a quebra de lei, não é a quebra de... O que você tem ali é quebra de relacionamento. Porque a essência de Deus conosco não é um monte de lei. A Bíblia não é um livro de lei. Você não lê a Bíblia no sentido militar. Tem que não pode, tem que isso e não pode aquilo. É um livro onde Deus mostra quem Ele é e como Ele se relaciona conosco. Aí você começa a olhar e você vê na continuação das Escrituras, claramente o que causa, ou quais são os efeitos do antes da queda e depois da queda. Isso eu queria olhar rapidinho com vocês. Tá? Então você tem ali a questão de relacionamento, que é a questão central, antes da queda, ou seja, antes da entrada do pecado e depois. Então, primeiro o que você tem, tá? Qual é a relação com Deus? Veja, Adão e Eva, os primeiros nossos pais, eles têm uma relação com Deus e submissão, ela não tem a noção negativa e pejorativa que nós temos. A submissão é ser pau mandado. Não, cara, é um relacionamento legal, porque eles reconhecem quem Deus é e tudo que Deus faz e tudo que Deus pede é ótimo. A criação é boa, tudo que Deus colocou lá é excelente para eles. Então, é um relacionamento tranquilo. Pulou um montão de coisa, eu vou voltar. Tá? Ok, é comunhão. Eu coloquei interrogação ali no diária, porque ali vê que Deus caminha e conversa com eles. Né? Não diz claramente que é todo dia, mas dá essa impressão. Tá? Não sei por que ele quer andar sozinho. Tá? Depois que acontece o pecado, você vê que a rebelião. Tá? Deus vai à busca do ser humano, onde é que você está, o que você está fazendo. Então ele foge de Deus. Se até agora a submissão é esse relacionamento bacana com Deus, agora ele foge.
Em seguida, agora você tem um relacionamento com o próximo. É uma relação de igualdade, ou seja, Deus coloca Adão e cria Eva e tudo roda bem ali com eles. Tá tudo tranquilo, tá rodando legal. Só que, quando entra o pecado, muda tudo. Quando Eva é apresentada para Adão no começo, Adão ele está extasiado, diz, cara, Deus, você é o máximo, né? Que você colocou aí do meu lado, cara, é maravilhoso, tá? Quando aconteceu o pecado, qual é a reação dele? Esse troço que você colocou do meu lado. Tá? Culpa a Deus ainda, você, tá? Você que é culpado por isso. E se você olha qualquer relacionamento nosso, né? Se você pegar relacionamento teu com um namorado ou com esposa, seja lá o que é, você tem um lance onde um quer ser melhor do que o outro. Pegue só a noção da comunicação, como ela roda legal na gente, né? Eu falei para você, não falou. Eu falei sim, não falou. Tá? Eu falei, mas era na hora do jogo, né? E aí você já sabe como é que a história continua, tá? Você não vai, um quer ser melhor. Eu falei e por isso eu estou certo e você está errado. Em todo lugar acontece isso, e com os filhos acontece a mesma situação, tá? Então aquilo que é igualdade agora se torna inimizade. Eu quero ser melhor do que você. E incrível, isso em todas as esferas da sociedade, né? Isso acontece não só na família, que é o lugar mais íntimo que tem. Terceiro lugar, tá? Consigo mesmo, ou seja, o ser humano precisa fazer algumas coisas e ele quer fazer outras, tá? O que significa? No começo você tem harmonia, você tem essa segurança que está tudo tranquilo. Depois, cara, vira um negócio uma loucura, tá? Por quê? Aquilo que eu quero fazer eu não devo, e aquilo que eu devo eu não quero, tá? Isso é realidade nossa. E por fim, tá? Nós temos aí a questão da natureza, onde Deus diz, pode usufruir de tudo, com uma exceção. E aí a questão depois é uma exploração, um negócio louco, tá? Que agora a gente usufrui para a gente ter o que a gente quer e o resto que se dane, tá? Nós não estamos preocupados com nada e nem o que vem depois, que se dane o mundo. O que interessa é o que eu quero, tá? E para mim a melhor expressão disso aqui vem do povo indígena. Aconteceu lá que os homens brancos lá na América do Norte foram tentar comprar a terra dos índios e chegaram, pagamos tanto pela terra de vocês. Aí os índios disseram, nós vamos decidir. E eles reúnem toda a tribo para decidir. E a decisão deles comunicaram para o homem branco que foi a seguinte, os não nascidos dizem não. Vocês, espera aí, isso é muito louco. Como que os não nascidos dizem não? O argumento deles era exatamente esse, qual é? Se você nos pagar e nós vender a terra, nós torramos tudo em questão de dias. Só que a próxima geração que ainda não nasceu, eles não vão poder usufruir dessa terra que nós temos aí. Então eles estão pensando na próxima geração, dizendo, nós não podemos vender porque isso vai acarretar problemas muito sérios com a próxima geração. Os não nascidos dizem não. É exatamente isso. Nós somos colocados para administrar essa criação de Deus e não torrar tudo para que a próxima geração também possa usufruir da coisa. Então, o que você tem é basicamente, tá, harmonia, tranquilo, pode usufruir que vai ter mais, agora a exploração e que se dane o mundo, porque o interessa é eu agora. E aí você às vezes vê o pessoal da Europa que grita quando se corta a árvore na Amazônia, mas, por exemplo, a Alemanha, o Mar do Norte foi destruído, tiraram petróleo, arrebentaram com a vida animal que existia no mar, tá? Eles fizeram agora, a besteira que eles fizeram, não querem que os outros façam, tá? E num certo sentido, né? É o cara, eu fiz e você não pode. Mas eles também já entenderam a besteira que eles fizeram e querem nos proteger de fazer a mesma. Quando você olha para esse quadro, você obviamente vê que a flecha vai naquele sentido, tá? Então, o nosso mundo é o mundo da direita e não da esquerda, tá? Então você tem basicamente essa luta. E agora vem a pergunta, tá? Planejar é bom e necessário, que a gente acabou de ver. No entanto, cara, dependemos de Deus ou não, tá? E eu quero não depender de Deus porque, cara, depender de alguém, submissão de alguém, para nós é terrível. Nós achamos sempre muito, muito ruim isso, tá? Então, como é que a gente lida com isso? Bom, deixa eu continuar um pouco, nos fazendo pensar um pouco. J.I. Packer, ele coloca que o resultado é que nós temos um montão de ateus práticos. O que é um ateu prático? Um ateu é alguém que diz que Deus não existe. Um ateu prático, ele não diz que Deus não existe,
mas ele vive como se Deus não existisse. A prática do dia a dia dele é como se Deus não existisse. Ele age, ele planeja, ele faz as coisas como se Deus não existisse, se Deus não tivesse nada a ver com nada. Em outras palavras, tá? Os padrões que você adota são de outro Deus, porque não são dele. Tá? Porque você vive como se ele não tivesse nada a ver. Que padrões, que ética? Cara, afinal de contas a gente tem que sobreviver, a gente tem que dar um jeito, e se o outro faz, eu posso também. Tá? Se o outro entra duro, eu também. Se ele sonega, eu também. Você entende? Os padrões são de outro Deus. E daqui a pouco você vai pensar, mas que Deus é esse? As aspirações. Tá? Veja, é uma loucura, mas se você não é primeiro, você não é porcaria nenhuma. Segundo e último é a mesma coisa. Mas da onde, cara? Mas o nosso mundo capitalista louco, ele é assim. Tá? Ele diz, a aspiração é ou você é o melhor, ou você é o maior, ou você não é nada. Tá? E aí nós começamos a adotar essas aspirações, e daqui a pouco a gente usa Deus para santificar nossas aspirações de um outro Deus. Então Deus está me abençoando e graças a Deus vou ser o maior. É verdade? É isso que Deus quer mesmo? As aspirações às vezes são de outro Deus. Talvez. O sucesso é de outro Deus. Você começa agora a se gabar e você começa a ter um estilo de vida, porque você ganha mais, você passa a ter um estilo de vida que tem nada a ver com Deus lá de cima, tem só a ver com um outro Deus. Tá? Por quê? Porque você adotou um outro Deus na tua vida. Ou seja, sua vida, o que você faz, o que você almeja, o que você pensa, o que você sonha, é governado por um outro Deus. E aí vem aquela pergunta complicada, né? Será que eu estou vivendo como se Deus não existisse? Será que eu adotei um outro Deus para a minha vida diária, tá? E reservo o fim de semana, talvez o domingo, ou quando me encontro com a minha família, por Deus lá de cima? Como é que é isso aí? Esse mês ou no próximo vou lá, vou ganhar dinheiro, vou faturar, vou torrar, vou fazer. Espera aí, tá? Isso aí é de alguém que está pensando como se Deus não existisse. Ele vive como se simplesmente não existisse nada. Tá? Aí vem a pergunta, quando então eu incluo Deus na minha vida? Em que partes ele se encaixa? Obviamente, quando o bicho pega, daí eu lembro de Deus. Tá? Ou seja, quando nada mais funciona, você lembra de Deus, você olha para cima. Ou então, às vezes você vai para o médico e não é mais aspirina, e não é mais, você entende, um paracetamol, mas o negócio ficou bravo. O médico diz, cara, não tem mais o que fazer. Daí o negócio é sério, daí você busca Deus. Tá? Ou então, quando você já quebrou a cara muitas vezes, tentou e não deu mais. Você está numa crise violenta, ou é conjugal, ou é familiar, ou é de emprego, ou seja lá o que for. Quando já todas as alternativas se esgotaram, aí você olha para cima. Ou ainda, na dimensão espiritual. No domingo, sim. No domingo você veste a tua roupa, você veste o teu traje, né? E até mentalmente você diz, agora nós estamos entrando no carro, se fala para a família, agora nós estamos indo para a igreja, agora vamos nos comportar. Quando acabar o culto, volta ao normal. Tá? Ou seja, né? Quando saiu do pátio da igreja, começa de novo aquela discussão, toda aquela coisa que a gente conhece. Tá? Até essa frase tão comum que a gente usa, tá? E que é verdadeira, ela pode denotar uma ideia interessante. Eu creio no Deus do impossível, eu também. Deus é capaz de fazer qualquer coisa e muito mais do que nós imaginamos. Só que, quando eu uso demais essa expressão, eu creio no Deus do impossível, eu começo a restringir Deus para o impossível, para situações adversas, complicadas no dia a dia. É mais ou menos assim, Deus, não enche o saco. Aqui está dominado, aqui eu sei me virar, aqui não preciso de você. Quando a coisa complicar, eu te chamo. Porque aqui, do jeito normal, aqui já sei como fazer, já sei como lidar as coisas. Será que é isso? Creio no Deus do impossível? Eu também. Mas eu creio no Deus do dia a dia, e o impossível, o milagre, ele é exceção, ele não é o que acontece todo dia. Então, a ideia é, como que eu enfrento o dia a dia? Como eu enfrento o meu relacionamento com o meu chefe, com o meu subordinado, ou com minha esposa, né, com meus filhos, com meus vizinhos e tal, como é que é no dia a dia, e não só na hora do impossível, não só na hora que o bicho está pegando. Tá? Então, o resultado de tudo isso de viver sem Deus, é que eu chamo a coisificação da sociedade.
tudo virou coisa, porque tudo tem que ser medido, e quando tudo virou coisa, cara, nós temos um outro mundo e o mundo é complicado. Veja lá, as pessoas são medidas pelas posses delas. Você olha para o cara, dependendo do carro que ele dirige, você diz, peraí, o quê? Se ele tem uma marca no traseiro de determinado produto que é um status, você olha para o cara e a calça dele, então ele já vale mais. Mas por causa do quê, cara? Eu conheci até um casal, eles compravam essas etiquetas para colocar, para grudar ali na calça dos filhos, para os filhos se sentir mais. Em loucura. Se você tem determinado produto, se você mora em determinada região, se você vai em determinada igreja, você tem status. Então, tua posse determina quem você é. Ou então, você está ali, a pessoa do sexo oposto, ela é medida pela gostosura dela. E quem definiu a gostosura dela é a sociedade. Ela põe lá as medidas ideais, e se essa mulher tem essas medidas, então essa é o máximo. É isso mesmo? Cara, é Photoshop. Muitas são Photoshop, é mentira. Nós estamos aí com uma indústria da pornografia que arrebenta a vida da gente. Por quê? Porque ela pinta um quadro irreal, ela pinta que o pessoal, a mulherada está louco para transar com você, estão só esperando a chance, e que você é o mais gostosão que existe na face da terra. É mentira, cara, porque aquilo é uma coisa, aquilo não é relacionamento, e sexo sem relacionamento é uma porcaria. Porque é simplesmente algo que você faz, não é algo que envolve você. Mas nós medimos dessa forma. Ou então, o teu trabalho é medido pelo rendimento. Então, o trabalho é bom que você trabalha pouco e ganha bem. É isso, cara. Isso é coisificar a sociedade. Ou então, o casamento é pelo custo-benefício. Então, se você está tendo que investir mais no casamento, mais na família do que tem retorno, se separe. Por quê? Porque casamento, relacionamento se tornou uma coisa. É uma coisa que você compra, mas não é algo que você vive, não é relacionamento, não é nada que você faz. Quando você começa a viver sem Deus, você adota um outro Deus, e um Deus que mais ou menos vive por esses parâmetros aqui. Então, a própria igreja passa-se pelo retorno. E a gente usa até uma frase famosa dentro da igreja, que é uma droga de frase. A gente vai para carregar as baterias. Cara, quem vai carregar as baterias é alguém totalmente passivo, um espectador. Ele vai sentar e escutar uma palavra, basicamente ele não participa. Só que esse não é o propósito. O propósito de uma igreja que se reúne, seja lá qual for, se é protestante, se é católico, seja lá qual for, é você se envolver com as pessoas, ser a comunidade do povo de Deus, onde um serve o outro, onde você começa a olhar quem está precisando de ajuda, quem é que está. Quem é que está com um semblante que, cara, comeu e não gostou? Quem é que está realmente arrebentado e está precisando de uma palavra amiga, de um abraço, seja lá o que for? Só que, na coisificação, a igreja também passou a ser coisa. Nós olhamos para a igreja como prédio e esquecemos que a Bíblia descreve a igreja como as pessoas que se reúnem ao redor de Jesus Cristo. Isso é o resultado quando Deus é simplesmente tirado do páreo. Que Deus é esse então? Ele tem nome? Eu acho que você sabe. A sociedade joga ele direto para a gente. Você é o centro do mundo, você merece. Se você comprar, se você tiver férias importantes, se você tiver viagem importante, o teu valor, o teu status aumenta. E quando você tiver uma certa idade e você já não produz mais, você é descartável. Quando a criança está nascendo, vai atrapalhar a mulher ou vai atrapalhar o casal? Aborta, por quê? Vai atrapalhar, porque você é o centro. Você é que manda e você é que sabe o certo. Vai lá atrás no Éden, onde o negócio começou. Ou seja, eu sei o que é melhor para mim, e nós temos agora esse tipo de sociedade. E aí vem mais uma pergunta. Veja, você está se tornando igual ao seu Deus? Porque a tendência de cada um de nós é, eu me torno igual ao meu Deus. Se o teu Deus é o capitalismo, você vai se tornar um capitalista.
Se o seu Deus é o sexo, você vai se tornar um ser que só imagina e só pensa em sexo. Se, dependendo, escolha quem é o seu Deus, e você, a tendência é você se tornar igual ao seu Deus. Então a pergunta, talvez que o Tiago, aquele livro da Bíblia, nos faria, né, nos questionando, dizendo, não precisa me dizer o que você crê, porque eu olho para você, eu olho para o teu comportamento, eu olho para a tua maneira de agir, eu já sei quem você é, eu já sei no fundo quem é o teu Deus, quem você adota, porque fica muito patente, muito claro pelas tuas atitudes, pelos seus valores, pelas prioridades, quem é o seu Deus, quem manda na sua vida. A crise nos leva a refletir. A crise não é de todo ruim. Os psicólogos dizem que sem dor não tem mudança. E nós sabemos muito bem do futebol que em time que ganha não se mexe. A crise, às vezes, o que ela faz, ela começa a questionar nosso estilo de vida. Ela vai perguntar e diz, você precisa gastar tudo isso nesse tipo de coisa? Será que o teu orçamento não está inflado demais, não dava para diminuir um pouco? Então, tem diversos aspectos que a crise, quando nos atinge, quando de repente a coisa não funciona mais, ela passa a ser extremamente positiva para nós, porque nós passamos a refletir aquilo que para nós era simplesmente normal, que ninguém questiona, que simplesmente isso é e fim de papo. Às vezes a pergunta é, o que Deus precisa fazer para conseguir a tua atenção? Veja, é fácil a gente reclamar do governo, reclamar dos partidos, dos offshores que tem, de tudo isso, é fácil. Mas, normalmente, Deus não consegue a minha nem a tua atenção, a não ser que o bicho está pegando. Porque está tudo tranquilo, está tudo dominado, está tudo em ordem. Deus não consegue a tua atenção. Mas quando o bicho pega, daí você diz, opa, preciso olhar para cima. O que Deus precisa fazer para conseguir a minha e a tua atenção? Esse pessoal diz, esse mês, outro mês vou lá, vou ganhar dinheiro, vou faturar, está tudo resolvido, está tudo dominado, é isso? Lá nos Salmos tem um versículo que é muito provocador e talvez meio agressivo para a gente. Diz ali, ensina-nos a contar nossos dias. Contar nossos dias é meio estranho, mas seria diferente. Deus nos ensina que nosso prazo de validade está acabando. Ensina-nos que nós vamos morrer. Porque daí a gente começa a pensar, daí a gente começa a ter mais sabedoria, começa a olhar para a vida de uma outra forma. Nos ensina, Deus, que talvez o negócio seja um pouco diferente. Deus está conseguindo a nossa atenção? Veja, a mídia está nos atrapalhando. Nós estamos só falando do Lava Jato, dessas coisas. Será que a crise é Deus chamando a atenção de nós, povo de Deus? Que já somos em torno de 25% da população brasileira, mas a corrupção continua da mesma forma. Às vezes, nossas igrejas, nossas famílias são pequenas lava-jatos, que ainda ninguém pôs a mão em cima, mas a corrupção, a manipulação, né, o jeito ali, dando uma virada, parece tudo igual. Será que é Deus querendo nos chamar a atenção de alguma coisa? Veja o que diz um versículo seguinte a esse. Vocês não enxergam um palmo diante dos nariz. Quem pode prever o amanhã? Amanhã eu vou lá, esse mês, outro mês, vou fazer, vou resolver. Deus está dizendo, você é louco, cara. Você não enxerga um palmo na frente, como é que você planeja tudo? Vocês são como neblina. Está lá, daqui a pouco vem o sol e dissipa tudo, leva tudo embora. Depois, em vez disso, caiam na real. E digam, se o Senhor quiser, se nós estivermos vivos, vamos fazer isso ou aquilo. O que Tiago, nesse versículo, está tentando fazer, respondendo àquela primeira pergunta tão normal nossa, vou fazer esse mês, outro, vou ganhar dinheiro, e diz, calma lá. Como que você planeja e não inclui Deus na jogada? Como que você parte do pressuposto que está tudo tranquilo? Acorda, cara. Veja lá. Você só enxerga um palmo. Se você só enxerga um palmo, como é que você faz de conta que você enxerga meses a fio à frente e o que você vai ganhar e onde você vai torrar o dinheiro? Você não enxerga. Segundo, você é como neblina. E cada um já teve experiência com neblina, né? Quando você está andando aí numa BR, daqui a pouco fecha, que você não enxerga aí quase nada na tua frente.
Você anda 1 minuto, daqui a pouco o solzão está aberto. Aquilo vem e vai embora tão rápido. Você não controla a sua vida nem as circunstâncias ao redor. Terceiro, você não consegue prever o futuro, porque ele muda muito rápido, e na época que nós vivemos ainda muito mais. Tá? Ou seja, cai na real. Olha da vida, da perspectiva de quem olha lá de cima e não só de quem olha aqui de baixo. Em outras palavras, você não é Deus. Você é ser humano, você é limitado, você pode ter uma capacidade extraordinária de olhar para frente, mas todos nós temos uma limitação tremenda. Nós não podemos sair matando o que eu já sei como vai a coisa, porque o que funciona hoje não funciona amanhã, e o que funciona num lugar não funciona no outro. Você não é Deus. Pare de viver como se você fosse. Você não tem tudo dominado. Tá? Aí diz, diga então, se Deus quiser. Cara, essa palavra é tão vazia, essa expressão. Se Deus quiser, eu vou roubar amanhã, a gente diz. Se Deus quiser, calma. Tá? Aqui o cara está falando de algo muito sério. Quando está dizendo, se Deus quiser, você está olhando para cima, e não só na horizontal, você está olhando para cima e diz, eu não sei o futuro, eu não sei controlar as variáveis. Se Deus quiser e eu ainda estiver vivo, então vou tentar, vou fazer isso e aquilo. O planejamento debaixo dessa autoridade de Deus é fantástico. Tá? Então eu preciso reconhecer que Deus está acima de tudo e todos. Ele que controla, Ele que sabe como que a coisa vai, e eu não sei. Eu preciso lembrar disso. Tá? Ele controla tudo o que acontece. Tá? Então essa crise, a hora que Deus achar que ela já deu, Ele acaba com ela. E assim você pode ler o relato na Bíblia, você vê quantas situações como essa aconteceram. Se Ele estiver de acordo, se Ele me permitir ainda estar vivo, se isso acontecer, então, tá? Isso é alguém que começa a planejar, mas viver na dependência que se Deus não der a sua bênção, se Deus não me orientar, se Deus não der a diretriz para mim, não vai acontecer absolutamente nada. E o que Tiago estaria, assim, realmente pegando no pé da gente, seria o seguinte, cara, como é que você planeja os mínimos detalhes e você não pergunta para o supervisor? O cara lá de cima que enxerga tudo, enxerga toda a história, tudo, e você vive como se você fosse Deus e está tudo controlado. Você é burro, cara, você é louco, tá? Porque você tem muita condição de errar tudo, porque você está esquecendo que você é criador. Você foi criado por Deus, você é criatura, você não é criador, como a gente viu no começo. Tá? Então, simplesmente dizer, se Deus quiser, não é bem isso. Comece agora. Peraí, quais são os padrões de Deus? Comece a pensar sobre isso. Tá? Pessoas não são coisas. Não trate pessoas como coisa. Tá? A sua esposa em casa não é alguém ali colocado para satisfazer teus desejos. O teu empregado ou o teu patrão, seja lá o teu vizinho, ele não é coisa, ele é ser humano, é totalmente diferente. Segundo, tá? Trabalho não é emprego. Porque quando a gente pensa que o cara está buscando emprego, ele está buscando rendimento e não trabalho. Tá? Trabalho foi dado por Deus com uma tremenda bênção para a gente. Então quando você conversa com pessoas que ficaram desempregados durante muito tempo, a pior coisa para eles não é nem a questão financeira. Para muitos deles é aquela sensação de que eu não presto para nada. Eu fico sentado em casa sem nada para fazer. Essa questão de não ter o que fazer é uma agonia terrível. Tá? Então o trabalho não é emprego. Você foi colocado por Deus lá para fazer diferença. Terceiro, relacionamentos não são utilitaristas. Ou seja, eu não me relaciono com alguém simplesmente para lucrar com isso. Tá? Isso é a pior coisa do mundo. Quando você sente que o cara quer formar uma amizade com você para te sugar tudo que ele conseguir, a hora que acabou ele vai embora. Tá? Relacionamento. Todos eles não são utilitaristas. Relacionamento está alguém diante de mim que foi criado por Deus, é alguém que precisa, que eu posso ajudar e pode contribuir com a minha vida. Relacionamentos são dessa forma. Tá? Casamento é compromisso. Casamento não é uma relação de custo-benefício. Casamento é relacionamento. E aí eu me lembro de um professor meu. Esse professor, a esposa dele contraiu esclerose múltipla. Ele tinha um contrato com uma editora de fazer um comentário de todos os livros do Novo Testamento. Tinha feito de Colossenses e Filemão, que é um pequeno junto.
Aí, quando a esposa dele contraiu esclerose múltipla, ele largou a universidade onde estudei, largou o contrato que tinha e voltou para Nova Zelândia, de onde era. Ele falou: eu quero que os familiares da minha esposa vejam ela inteira ainda. E daí a gente perguntou: mas cara, isso não é difícil para você? Ele falou assim: teve um dia no altar que eu disse sim. Eu vou com você nos bons e nos maus dias. Ele disse: eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Casamento é compromisso, tá? Igreja é servir. Igreja não é receber, igreja é servir. Você está lá, uma reunião de pessoas, você está lá para contribuir. Deus te dotou para você contribuir com outros, não é para você simplesmente ganhar. É dando que você recebe, tá? Eu vou pular o vídeo, desculpe lá, tá? Que nós estamos com o tempo corrido, e eu vou pular mais uma série de coisas, tá? Isso aqui vocês já sabem tudo. Eu queria terminar com duas ilustrações rapidinho, tá? Essa é a primeira. Aonde está plugado? Na horizontal ou na vertical? Se o teu Deus é na horizontal, você vai se comportar e você vai ter os valores do seu Deus horizontal. E a sociedade está nos dizendo isso o tempo inteiro, quem é esse Deus, tá? Mas se você diz: eu preciso adotar os valores diferentes, aqueles da esquerda daquele quadro, que seria harmonia, igualdade e tudo, eu preciso voltar para lá, tá? Você precisa se plugar em cima. E aí vem a segunda pergunta, tá? Você precisa se conectar ou se desconectar de alguma coisa para que você consiga agora começar a viver nos parâmetros de Deus. Está ligado em cima do que você precisa se desplugar. Porque às vezes tem hábitos, às vezes tem coisas, às vezes tem valores errados que nós assumimos, que nós simplesmente, passaram a fazer parte da nossa vida, que nos arrebentam a vida. Aonde você precisa cortar e desconectar. E talvez você precisa de ajuda para isso. Talvez você está dizendo: não consigo, estou viciado nisso ou naquilo, tá? Cara, estou viciado em comprar coisa, estou viciado em pornografia, estou viciado na sexualidade, estou viciado em sucesso, seja lá o que for, que você copiou da horizontal, isso não copiou da vertical. Você não pensou em incluir Deus nessa jogada. Eu queria te estimular fortemente, tá? Tem um pessoal que tem os jalecos aí, eles estão muito ansiosos para conversar com você e orar com você se você precisa. Às vezes você já conhece alguém que está aí sentado do teu lado, que você sabe: esse cara pode me ajudar. Peça ajuda. Por quê? Nós estamos num mundo cruel. Nós estamos plugados na horizontal aqui quase a semana inteira. Simplesmente tem um encontro aqui, mais talvez igreja para a maior parte no fim de semana, não é suficiente para mudar os valores nossos, para a gente se plugar em cima, tá? Em outras palavras, esse mês ou no outro mês vamos lá e vamos ganhar muito dinheiro. Calma lá. Se Deus quiser, se Deus permitir, se eu adotar os valores de Deus para a minha vida, aí a coisa toda é diferente. Esse é o meu pedido para mim e para vocês. Vamos orar? Jesus, nós estamos plugados nesse mundo e não temos como sair dele. Nós vivemos num capitalismo louco, selvagem, que nos arrebenta. E às vezes a crise só mostra o que tem de ruim, o que tem de pior em nós. Mas Deus, nós vemos o resultado também desse Deus egocêntrico, desse Deus capitalista, desse Deus torto que a sociedade adota. E como ele arrebenta nossos relacionamentos, nossa família, como arrebenta nosso trabalho, todas as nossas aspirações, nossos sonhos. Nós estamos assim arrebentados com isso. E tem gente aqui, Deus, com certeza que está cansado disso. Eu queria pedir que o Senhor tivesse muita misericórdia de cada um de nós aqui e nos desse a graça de nós buscarmos ajuda, porque tem muita gente que está disposta a ajudar, que já passou por situação parecida, para nos ajudar a desconectar onde precisamos. Senhor, nos dá a força que nós precisamos para nos ligar no Senhor, ligar na vertical, para que a nossa energia vital venha do Senhor e não simplesmente do lado desse mundo cão, desse mundo louco que a gente vive. Senhor, nos ajuda. Precisamos muito do Senhor, porque sem o Senhor
não podemos fazer absolutamente nada. Senhor, nos capacita. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém.